Bom dia! Boa quarta-feira! Eita beleza, hein? Que o tempo tá voando, que a semana tá passando e que nós já estamos na quarta-feira. Muito bom demais a conta. Vamos chegando, vamos conversando, que a gente tem sempre uma coisa boa para aprender. Todo dia uma coisa boa para aprender, todo dia maritacas lindas para apreciar, todo dia lago, pato, cachorro, coisas boas na vida. A gente cada vez mais descobre o valor que tem as coisas simples da vida, né? Hoje eu vi o nascer do sol e o céu ficou todo cor-de-rosa, depois foi clareando e agora eu tô aqui, ó, pegando um pouquinho dessa energia boa. Vale a gente aprender sobre isso, sabe? A gente perdeu um pouquinho essa noção do valor das coisas simples da vida. Você já parou para pensar no valor que tem enxergar? Já parou para pensar no valor que tem ouvir? Já parou para pensar no valor que tem respirar? Puxar o ar e conseguir receber o ar, né? Quando a gente, por alguma razão, fica sem isso, a gente percebe o valor que tem. Já parou para pensar o valor que tem a sua coluna funcionar bem? Você já teve uma cervicalgia? Aí você vê o valor que tem a coluna funcionar bem, os pés funcionarem bem, as pernas funcionarem bem, né? É muito interessante como a gente acostuma com a perfeição e com o milagre da vida e de tudo funcionando bem e a gente acaba perdendo essa gratidão pela magia da vida, pelo espetáculo da vida, pela nobreza da vida, pela mágica que é viver, né? Então, às vezes, eu fico pensando um pouco sobre isso. Mas tá bom de reflexões assim, mais filosóficas e sensíveis. Vamos falar de conteúdo. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Tem gente aí dizendo que faz pedagogia, já aprendeu tanta coisa que vai levar para a vida toda. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom dia. Bem-vindo a mais uma manhã sem limites. Uhul! Vamos que vamos trabalhar um pouquinho. Gente, eu queria dizer o seguinte, eu estou lendo o Disciplina Positiva finalmente, né, da Jane Nelsen. E aquilo que eu disse, já era considerada por algumas pessoas, as pessoas já me diziam, você é minha referência de disciplina positiva. Eu falei, gente, mas eu não li nenhum livro, mas não fiz nenhum curso, mas não tenho a certificação, mas nunca fiz a formação. Só que agora com a leitura do livro eu estou entendendo. Na verdade, eu acho que rola alguma conexão entre mim e Jane Nelsen, porque ela é incrível, claro que a conexão dela com ela mesma é muito maior, porque ela é top das galáxias, né? Gente, guru é guru, né? E assim, muita coisa que está no livro eu já faço, já vivo, já oriento, já dissemino. E muita coisa que está no livro são coisas que eu gostaria de ter tido as palavras para dizer e não tinha encontrado ainda. Sabe, coisas que eu já sentia, já percebia, mas ainda não tinha colocado, sabe, na forma das palavras, né? Então, assim, Jane Nelsen rocks, disciplina positiva rocks, maravilhosa. Bom, e aí, quando eu comecei a ler o livro, né, bem no comecinho mesmo, assim, antes do prólogo, antes do prefácio, antes de tudo, tinha alguns elogios para a disciplina positiva. E o primeiro deles, né, vindo de uma pessoa chamada Linda Bernstorff, do Tennessee, Estados Unidos, dizia, ó, disciplina positiva, tá? Jane Nelsen, só para você saber. Dizia que ao participar de uma das suas sessões da Jane Nelsen na conferência da American Montessori Society, alguns anos atrás descobri seu livro. Então, no primeiro elogio a gente já vê conexão do quê? Disciplina positiva e Montessori. Não à toa as coisas têm conexão, né? Não à toa, tendo estudado Montessori, eu vivo a disciplina positiva. Não à toa, ok?
Isso explica muita coisa, né? E aí quando eu comecei a ler, eu já vi isso e falei, uau, então é isso. Achei onde as coisas se encontram, né? Muito bem. E aí, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes. Ah, tá. Ela diz: eu não sabia como fazer meus filhos pararem de brigar uns com os outros, guardar seus brinquedos ou cumprir as tarefas que prometiam. Eu tinha problemas para colocá-los para dormir à noite e depois para fazê-los acordar de manhã. Eles não queriam entrar no banho, depois não queriam sair. Ameaçar, gritar, bater. Esses métodos faziam com que meus filhos e eu nos sentíssemos muito mal. E além disso, não funcionavam. Eu ameaçava, gritava e batia repetidamente por causa dos mesmos maus comportamentos. Isso se tornou claro para mim no dia em que eu me ouvi repetindo: eu já disse mais de 100 vezes para guardar os brinquedos. De repente, me dei conta de quem era a verdadeira idiota. E não eram as crianças. Eita, Jane Nelson pega pesado! Que ridículo ser necessário repetir 100 vezes para eu perceber que a minha abordagem não estava funcionando. E o quão frustrante era, pois eu não tinha ideia do que mais poderia fazer. Eu acho que é exatamente assim que vivem as pessoas que querem fazer algo diferente de gritar, ameaçar e bater, mas ainda não têm recursos, entende? Você vê que o negócio é ruim, você já leu que o negócio é ruim, você percebe que não está funcionando, a vida virou um pé de guerra. Mas eu faço o que então, Isa? Mas eu faço o que no lugar, Isa? Sabe, gente, e eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz com tanto de feedback, com tanto de retorno que eu tô tendo desse trabalho que a gente vem fazendo, porque as pessoas querem fazer diferente, as pessoas querem mudar. Elas só não sabem como, porque eu não sei porquê. Mas essas informações não estão sendo disseminadas muito ainda. Deveriam estar sendo disseminadas muito mais. Deveriam estar sendo disseminadas na escola. Deveriam estar sendo disseminadas desde sempre. As pessoas deviam ter também uma disciplina de relações humanas, de aprender a lidar com o ser humano, bebê, criança, adulto, idoso. A gente tinha que ter essa disciplina, né? A gente tinha que ter essa disciplina, disciplina positiva na escola. Não é só para quem tem filho, não é só para quem tem menino pequeno, sabe? Então, a gente precisava aprender um pouco mais sobre relações humanas, muito, né? A soma de PNL com Montessori já me trouxe a disciplina positiva de fábrica sem eu precisar ter lido o livro ou fazer a coisa toda, mas no fim eu ainda vou fazer a certificação, ainda vou fazer, né, a ficha completa. Para minha alegria, e tô lendo um outro trecho, funcionou, ou seja, fazendo algumas coisas da disciplina positiva. Fui capaz de reduzir as brigas entre as crianças em pelo menos 80%. Aprendi a eliminar os aborrecimentos matinais e noturnos e a conseguir muito mais cooperação no cumprimento das tarefas. A mudança mais importante foi descobrir que eu gostava de ser mãe na maior parte do tempo. Olha que incrível, olha que interessante, porque tem hora que a gente está numa maternidade tão conturbada que a gente acha que não gosta de ser mãe ou que a gente acha que não é boa mãe. De vez em quando eu leio comentários como esse: eu não sou boa mãe, eu estou sendo uma péssima mãe, eu estou sendo a pior mãe do mundo, né? Na verdade, não é exatamente isso. Na verdade é que a gente não está conseguindo recursos para fazer de maneira adequada aquilo que a gente deveria. Não é simples, né, minha gente? Não é simples. Os pais deste grupo logo aprenderam o quão desrespeitosos estavam sendo com seus filhos ao mimá-los em vez de ajudá-los a desenvolver o seu potencial máximo. Aqui nesse trecho, eu acho que a gente tem o principal desafio, que é quando você resolve mudar da mentalidade punitiva para a mentalidade positiva. É a gente passar para a mentalidade permissiva antes. Então a gente vai de um extremo ao outro, sem perceber que a gente devia parar aqui no meio. Então esse é, eu acho, o principal desafio
que muita gente começa a entrar nessa vibe de disciplina positiva, de Montessori, de tudo, e as pessoas às vezes se perdem e caem lá do outro lado da permissividade. Aí começam a mimar as crianças, começam a fazer todas as vontades em absoluto, começam a deixar as crianças tomar macro decisões, né? E aí as coisas começam a se complicar, porque também não é isso que a gente está falando. Olha que linda! Essa foi Joelma Pimenta que me presenteou lá em Brasília e eu tô apaixonada, in love, in love, in love. E eu tô tomando um chá delicioso também. Se vocês não descobriram o chá ainda, descubram os chás. Chás são maravilhosos. Equilibram o organismo, você não precisa mais de muitos remédios depois que você toma chá, viu? É impossível ter liberdade em um ambiente social se não for dada a mesma ênfase para a ordem. Essa é outra parte importante do processo. Muito importante. É impossível ter liberdade em um ambiente social se não for dada a mesma ênfase para a ordem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Montessori, as crianças podem tomar decisões, escolher com o que querem trabalhar, por quanto tempo vão trabalhar com cada material, né? Sabe o que vem na cabeça do brasileiro? Uhul! As crianças loucas correndo e fazendo o que quiser. Não. Nós estamos falando que antes de elas poderem simplesmente escolher o material, decidir por quanto tempo vão trabalhar, antes de tudo isso, existe um processo de combinados, existe um processo de sentar junto no início do ano letivo com pessoas que já eram daquela turma e, portanto, já sabem como as coisas funcionam, e também com alguns alunos novos, e estabelecer que regras, que combinados precisamos para que esse ambiente funcione bem. De que maneira nós vamos trabalhar para que as coisas aqui aconteçam de uma forma positiva. E lembrando que são crianças, e até para nós adultos vamos combinar, lembrando que são crianças, a gente coloca esses combinados de maneira visual, de maneira realmente exposta no ambiente da sala de aula, para que as crianças possam se lembrar dos combinados, para que as crianças tenham condições de visualmente serem, terem acionados na sua própria mente os combinados, as regras, né? Eles são maravilhosos, as crianças são super honestas, as crianças são super justas, tá? E quando elas não estão assim, é porque a gente já se equivocou em alguma coisa e elas já se corromperam, sabe? E aí a gente precisa tomar cuidado. Aprendi que se algo funciona para mim, então vale a pena compartilhar com os outros. Esse foi outro trecho que eu me identifiquei muito. A minha missão hoje de compartilhar tem a ver com este raciocínio. Olha, mudou a minha vida, faz muita diferença para mim, tem me transformado, então eu quero compartilhar. Então, muito do que eu dissemino aqui tem a ver com as coisas que realmente fazem sentido para mim, com as coisas que realmente têm transformado a minha vida, a minha relação com a minha criança, os meus resultados como mãe, como ser humano, como profissional, e eu quero compartilhar. Tem isso, tem tudo a ver com isso. Eles têm sido inspiração em muitas oportunidades para eu continuar aprendendo e me ensinaram diversas vezes que a única vez que eu achei que fosse uma especialista foi antes de eu ter filhos. É lógico que ela está falando dos filhos dela, né? Então aqui fica outra dica importante para a gente também. A gente é especialista antes de ser mãe. Depois que a gente é mãe, a gente percebe que a gente não sabe tanta coisa assim, que aquilo tudo que a gente achava que ia funcionar, nem tudo funciona, que aquelas coisas todas que a gente acreditava, nem tudo se realmente concretiza na realidade. E eu não estou aqui falando que as pessoas que não têm filhos não têm moral para falar e para dizer, não é isso. Eu só estou dizendo que depois que a gente tem filhos ou convive diretamente com crianças, a gente percebe o tanto que a gente achava que sabia, o tanto que a gente achava que sentiria, o tanto que a gente achava que faria e que no fim, na verdade, não era nada disso que a gente estava falando, sabe? Assim, não era bem isso que a gente pensava, não era exatamente isso o que a gente acreditava e não é exatamente isso que a gente sente e nem exatamente isso que a gente faz, né? É muito interessante ter essa experiência. E para quem tem mais de um filho,
que não é o meu caso, os aprendizados aumentam, né? Porque a pessoa justamente, aí sim que ela vê que aquilo tudo que ela achava que fazia sentido e que ela comprovou com o primeiro, quando muda para o segundo, já não rola. Já não vai, já não, sabe assim? É muito louco, tá, gente? O maior dos benefícios veio da compreensão dos princípios e habilidades que aumentam o respeito mútuo, a cooperação, a diversão e o amor. Toda vez que me afasto dos conceitos ensinados neste livro, crio uma confusão. O lado positivo disso é que tudo que eu tenho que fazer é voltar aos métodos e habilidades. E então, eu não apenas acabo com a confusão, mas também melhoro a situação anterior. Erros são realmente oportunidades maravilhosas para aprender. Então, é muito legal isso, a gente também, eu gostei de trazer essa parte e dar destaque para isso no seguinte sentido. Às vezes a gente acha que estava indo bem e de repente dá ruim. E aí a gente fala, já perdi tudo, já parei, igual dieta. Quando a gente sai, a gente acha que então parei de vez, larguei mão, desisti, saí fora. Não faz isso não. Eu tive uma professora de balé, que lógico, bailarinas vivem de dieta, né? Então desde muito novinha esse assunto estava na minha vida. Embora, graças a Deus, não tenha ficado com nenhum tipo de sequela em relação a isso, tá? Pode ficar tranquila que não foi feito nada em excesso comigo, ainda bem, né? E ela dizia o seguinte, olha, quando você sair da dieta, volte imediatamente na próxima refeição. Porque o grande problema é quando você sai numa refeição e você fala, agora eu já saí mesmo e enfia o pé na jaca. A disciplina positiva é a mesma coisa. Quando você sair da disciplina positiva, volte imediatamente no próximo contato. Porque aí você vai conseguir retomar e não vai descambar. Agora, quando você não conseguiu uma vez, fala, não consigo mesmo, não serve para mim, não dou conta, né? Aí sim que a coisa descamba de vez, que você abre mão de um monte de recurso nobre e que você desiste de ser a sua melhor versão. Você desiste de ter a relação maravilhosa que você quer, tá? Então, para fechar a live de hoje, para fechar Amanhã Sem Limites de hoje, eu quero deixar essa dica. Quando você se perder em uma situação, quando você se perder em um contato, quando você se perder em uma relação com a sua criança em relação à disciplina positiva, volte imediatamente depois que você tiver o próximo contato. Na próxima oportunidade, imediatamente retome, que aí você não perde a chance de continuar, né? Realmente essa pegada linda, essa caminhada linda que você tem na vida, sabe? Porque muitas vezes, a hora que a gente dá aquela deslizada, baixa aquele negócio de autoestima lá no pé e a gente fala, não é pra mim, não dou conta, não consigo, não sou tão iluminada assim, não tô nessa vibe, não tô pronta. Não faz isso com você, não faz isso com você. Faz igual a dieta e a minha professora de balé. Isa, se você deslizou numa refeição, volte imediatamente na próxima. Não ache que porque você deslizou em uma refeição, você chutou o pau da barraca e chutou o balde e jogou fora a dieta inteira. Não faz isso não, que aí você engorda de vez. Agora, se você voltar imediatamente na próxima, realmente você tem chance de emagrecer. Porque sabe o que acontece? Como disse Tony Robbins, não é o que a gente faz de vez em quando que determina o nosso resultado, mas sim o que a gente faz sistematicamente. Então, se você faz sistematicamente alguns acertos em relação à disciplina positiva, quando você der um deslize, volta imediatamente na próxima relação, no próximo contato, no próximo momento. Porque aí sim você vai ter chances de ter melhores resultados. Você vai manter o resultado que você já vinha tendo. Você não vai deixar a coisa descambar. Você não vai deixar tudo se perder. Você não vai deixar a chance de ser melhor passar. É isso, é só isso. Tá bom pra você? Deixa eu falar uma coisa pra você. Curitiba, final de outubro, eu tô chegando. Ó, prepara que tem coisa linda vindo por aí, viu? Vai ter coisa bonita em Curitiba.
Nós estamos preparando ainda o evento de Campinas, se Deus quiser vai rolar, vai ter coisa boa e eu vou anunciando por aqui. Você já se inscreveu no canal Isa Minatel no YouTube? Então, por favor, faça isso. Não perca essa chance. Tem vídeos diferentes das lives das Manhãs Sem Limites lá, viu? Mas também tem as lives das Manhãs Sem Limites lá. Então, fica a dica, viu? Um beijo grande. Se Deus quiser, a gente continua se vendo por aqui. E clica no link da bio e descobre ali algumas coisas que podem te interessar. Atendimento online, palestras, várias coisas que podem ser interessantes para você, viu? Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Viva uma vida sem limites, tenha uma família sem limites, seja uma mamãe sem limites, um papai sem limites e tenha criança sem limites na sua vida. Gratidão sem limites também para vocês. Um beijo grande. Tchau.